E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma aula, né? Agora nós vamos para a disciplina de Programação Orientada a Objetos com Java, onde a gente vai abordar aqui o conceito de modificadores de acesso, que também pode ser chamado de modificadores de visibilidade, né? Então, em literaturas, em artigos também da internet, vocês vão estar encontrando aí, quando as pessoas estiverem trabalhando esse conceito, elas vão estar se referindo podem se referir dessas duas formas, tanto modificadores de acesso quanto modificadores de visibilidade, que é um conceito importantíssimo na orientação a objetos. Quero ressaltar aqui que é um conceito que ele não é utilizado apenas na linguagem Java, né? Toda linguagem que ela permite você desenvolver utilizando o paradigma orientado a objetos, né? Existe esse conceito, apesar de que o funcionamento ali pode mudar um pouquinho de linguagem para linguagem, mas o conceito sempre vai ser o mesmo, certo? E mais para frente, quando a gente estiver praticando bem isso aqui, praticando mais, a gente vai, vocês vão entender melhor, certo? Então, vamos direto ao ponto. Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é se perguntar para que servem esses modificadores de acesso, certo? Então, assim, os modificadores de acesso, eles servem para restringir o acesso a classes, atributos e métodos, né? Mas como assim? Como assim restringir o acesso? A quem que nós estamos restringindo o acesso? Os modificadores de acesso, eles restringem, né, esses componentes a outras classes. Por exemplo, imagine que eu tenho uma classe X, certo? E aí eu quero restringir o acesso de todos os meus atributos, ou seja, de todas as minhas variáveis dessa classe X, por parte de outras classes. Ou seja, eu não quero que outras classes do meu sistema consigam acessar os atributos dessa minha classe X. Então, para isso é que servem os modificadores. Mas eles estão aí realmente só para restringir, né? Ou seja, para não deixar acessar? Não. O que é restringir? Restringir não é deixar acessar. Mas restringir pode ser acessar, certo? Acessar com uma certa limitação, certo? Com uma certa limitação. A gente vai entender isso aí mais adiante. Mas aí o que importa para a gente é que esse acesso ele vai se dar de acordo com aquilo que o programador permitiu com que as outras classes acessassem. Entenderam? Então vamos lá, vamos para o próximo slide. Então, pessoal, o que são os modificadores, né, de acesso, né? O que são esses modificadores? Eles são padrões de visibilidade, né? No Java, a gente tem 4 padrões de visibilidade, né? São 4 tipos de formas diferentes de controlar esse acesso aos atributos e métodos e às classes no Java, certo? E assim, esses modificadores, né, eles são palavras-chave, eles são representados, né, por uma única palavra-chave que é reservada da própria linguagem Java, né, uma palavra que ela pertence à própria linguagem Java. E aí nós sabemos, eu até destaquei aqui, eu sublinhei, que as palavras reservadas elas não podem ser usadas para nomear métodos, classes ou atributos, né? Eu tenho até aqui no próximo slide uma lista de algumas palavras reservadas aqui que não podem serem usadas, né, quando a gente está, tipo assim, para criar um método. Ou seja, uma palavra reservada ela não pode ser usada para criar um atributo, um método, para que a gente possa criar uma classe, certo? Porque é uma palavra que ela é reservada, ela pertence à própria linguagem, ela é de uso da linguagem. Aí eu deixei essa lista aí para que vocês pudessem ver algumas, certo? Como o string, o int, o double. Então eu não posso criar uma variável com o nome double, certo? Eu posso criar uma variável com o nome composto usando double, certo? Então, sei lá, eu quisesse... Vamos lá, vamos pensar aqui.
Se eu estivesse criando lá uma classe de funcionário, né, então de gerente, né, pensando em um domínio aí de empresa, então eu tenho vários níveis de gerentes. Então eu tenho aqui a palavra-chave main, né, então eu poderia criar uma classe com um nome composto, tipo assim, o gerente principal. Então eu colocaria lá main manager, né? Então seria o gerente principal. Eu juntei o main com manager, né? Ou office manager, né? Main office manager, né? Então é o chefe principal, né? O gerente principal do escritório. Então eu posso criar uma classe usando essa palavra, desde que seja composto, né? Eu não posso pegar apenas o main e criar uma classe lá com o nome main, porque é uma palavra reservada do Java, né? Do mesmo jeitinho que está aí, então eu não posso fazer isso, certo? Eu coloquei aqui uma lista, desculpa, o coisa aqui do Google cobriu, mas vamos lá. Eu coloquei aqui embaixo, vocês podem ver aí embaixo aí da lâmina, um link, certo? Para que vocês vão ter acesso lá a 52 palavras reservadas da linguagem Java, tá certo? Então, para dar continuidade, a gente tem aqui, pessoal, eu até falei no slide anterior que tem 4 formas da gente poder controlar, né, ou restringir esse acesso às nossas classes, atributos e métodos, certo? E essas 4 formas, elas são trabalhadas através de 4 palavras-chave, né? Não sei se vocês... A gente acabou de ver isso aí nos slides anteriores, né? E que palavras-chave são essas? Então aqui eu listei para vocês, são 4 palavras-chave, né? Uma para cada uma das formas que a gente consegue restringir, sendo a primeira palavra-chave public, que significa público, a segunda protected, que significa protegido, a terceira private, que significa privado, e a quarta default, que significa padrão, beleza? Eu vou fazer vídeos posteriores onde eu vou mostrar para vocês de que maneira essas palavras-chave, claro, no slide aqui eu vou falar também, certo? Mas vocês vão ver de forma prática, isso em um próximo vídeo que eu vou gravar, de que maneira essas palavras elas vão restringir o acesso, como elas vão afetar aí o nosso código, certo? Então, pessoal, só para fazer aqui, eu coloquei esse slide só para fazer aqui um adendo, certo? O modificador, a gente viu lá que tem, se eu voltar aqui, tem 4: Public, Protected, Private e Default. E atenção aqui ao detalhe, certo? Um detalhe muito importante. O modificador Default, ele é diferente dos outros modificadores, certo? Por exemplo, quando é que você vai utilizar um modificador desse? Por exemplo, quando eu quero declarar uma variável, eu digo que a variável vai ser pública, privada, protegida ou padrão. Para me dizer isso, basta eu colocar a palavra lá antes da declaração da variável. Então, se eu quero criar uma variável chamada nome, eu coloco lá, e do tipo a visibilidade pública, eu coloco lá public string nome. Porém, quando eu quiser criar uma variável, um componente de classe, né, um atributo, um método, e eu quiser que ela tenha uma visibilidade padrão, certo? Eu não coloco a palavra-chave default. A palavra-chave default, se vocês observarem aqui, ó, a palavra-chave default, ela é na verdade utilizada na estrutura switch case, né? Então, a palavra-chave default, ela é uma palavra reservada do Java, porém ela não é uma palavra que você utiliza para o modificador de visibilidade. Quando você quer utilizar um modificador de visibilidade default, certo? Você não coloca nada, certo? Você deixa lá implícito, fica implícito. Você não escreve a palavra-chave default. E automaticamente o Java, ele identifica isso, que você está deixando ali a visibilidade padrão, certo? É uma visibilidade padrão. Então não precisa você explicitar a palavra default lá no atributo, no método que você quer deixar a visibilidade padrão, certo? Se não tiver ficado bem entendido, porque se você não tiver conseguido abstrair o que eu falei aqui com relação a isso, eu vou mostrar lá no exemplo, não se preocupem. No vídeo que eu vou gravar, onde eu vou estar codificando, eu vou mostrar aí como é que
se dá essa questão lá do default, tá certo? Mas aí, pessoal, eu coloquei já um exemplozinho onde vocês vão poder inicialmente estarem vendo essa diferença, certo? Então aqui, ó, eu tenho uma classe pessoa, certo? E eu tenho 4 atributos para essa classe. Eu tenho o atributo nome, CPF, RG e endereço, beleza? O primeiro atributo eu deixei ele, ó, com uma visibilidade, com um acesso público, certo? Eu deixei ele com acesso público. Claro, eu não estou explicando ainda o que é um acesso público, o que é um acesso protegido, o que é um acesso privado e o que é um acesso default. O que é de que maneira essas palavras afetam o teu código. Eu ainda não cheguei a esse ponto, certo? O que eu quero mostrar aqui é a forma como você escreve esse código, certo? O ponto é esse. Então aqui, ó, na variável nome, no atributo nome, nós temos aqui que o modificador de acesso dele é público. No CPF é protected e no RG é private. Aqui no endereço, ó, eu não coloquei nenhuma palavra-chave. Isso quer dizer que eu deixei o acesso, ou seja, a visibilidade desse atributo, ela está padrão, ou seja, é o padrão do próprio Java. Por isso que nós chamamos de default, que do inglês, né, que do default, que é padrão do inglês, né? Então, quando você quer dizer que um atributo ele vai ter um atributo ou um método, né, ou até uma classe, até mesmo uma classe. A nossa classe ela não tem um modificador aqui, ó. Então ela está com uma visibilidade padrão, né, uma visibilidade default. Então, ó, isso aqui, pessoal, quer dizer que eu tenho um atributo endereço que está com um modificador de acesso default, certo? Ele está aí implícito, certo? Mas o Java entende que é um modificador padrão e vai se comportar de uma determinada maneira, tá bom? Então, pessoal, agora aqui é para a gente pensar o seguinte: qual é a motivação que levou ao surgimento desse conceito de modificadores de acesso, né? Esses modificadores de visibilidade? A ideia é o seguinte: é que cada classe ela é responsável por controlar os seus atributos e métodos, certo? Então, ela é que deve julgar se um determinado valor ele é válido ou não para ser colocado dentro de um atributo pertencente a ela. Vamos imaginar aqui um domínio de conta bancária, certo? Imagine que um determinado banco ele tem uma regra de negócio que uma conta poupança ela não pode ficar negativa. Isso é lógico, certo? Uma conta poupança ela não pode ficar negativa. Então imagine que eu não restringo o acesso, ou seja, que eu não controlo o acesso do valor que vai ser colocado dentro da variável lá de saldo da conta poupança, né? Alguém que desconhece dessa regra de negócio, porque você sabe que na programação a gente trabalha em equipe. Eu posso criar uma classe e outro programador utilizar a minha classe. Então imagine que esse outro programador ele desconhece dessa regra de negócio. E na hora de atribuir um valor para a conta, para o saldo da conta poupança, ele permite o usuário sacar um valor e deixar essa conta poupança negativa. Isso é uma falha gravíssima de sistema. Então, por isso, essa é um exemplo de muitos outros exemplos, né, que nos levam à motivação para a criação desse conceito de restrição, né, de acessibilidade, certo? Aqui eu tenho um outro slide aqui que resume bem isso. Ele diz, para evitar tais problemas, nós utilizamos modificadores de visibilidade a fim de que classes com atributos sensíveis não venham sofrer alterações inesperadas em seus valores, que é exatamente aquilo que eu acabei de dizer, né? Então, é você receber um valor inesperado, uma conta poupança ficar com saldo negativo. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer, utilizar esse conceito de acesso, de restrição, para a gente poder controlar aquilo que vai ser guardado dentro dos atributos das classes, né? Agora, pessoal, a gente vai começar a entender como é que se dá o comportamento quando você aplica esses modificadores de acesso no seu código. Começando pelo modificador public, certo? O que é que o modificador public ele causa de efeito no meu código? O modificador public ele pode ser utilizado
Só um detalhe, certo, pessoal? Anotem essas coisas esses detalhes que eu falo que não está no slide, tá certo? Anotem isso. Então, ó, uma das coisas que eu vou dizer agora, que não está no slide. O modificador public, ele pode ser colocado tanto em classes, certo? Quando você vai declarar a classe lá, criar a classe, você pode colocar public, class e o nome da classe, certo? Como ele pode ser colocado em variáveis, como ele também pode ser colocado em métodos, certo? Quando você utiliza o modificador público, certo? Ou public, né? Você está dizendo que essa classe, esses atributos e métodos, eles podem ser acessados em qualquer parte do seu sistema, certo? E por qualquer outras classes. Então, imagine que eu tenho uma classe X que está dentro do pacote X. E aí eu tenho uma outra classe Y que está dentro do pacote Y. A classe X, ela é pública. Então, eu lá dentro da classe Y, eu vou poder utilizar a classe X, eu vou poder instanciar um objeto da classe X, eu vou poder utilizar os atributos públicos e vou poder utilizar os métodos públicos da classe X, tá certo? Vamos pro próximo. Modificador protected, né? Então, esse modificador protected, pessoal, a compreensão dele, eu acredito que vai se dar bem quando quando vocês virem no próximo vídeo o código, certo? Porque ele tem um comportamentozinho bem muito pontual. Ele funciona da seguinte forma: quando eu defino que um atributo e um método ele vai ser protegido, certo? Quem é que vai conseguir acessar esse atributo e método dele, certo? Esses atributos e métodos protegidos, eles só vão ser acessados dentro de uma classe que herda da classe que tem os atributos protegidos. Exemplo, vamos lá. Eu tenho uma classe A que tem atributos e métodos protegidos. E eu tenho uma classe B que herda de A. A minha classe B, ela vai poder usar os atributos e métodos protegidos da minha classe A, desde que ela esteja dentro do mesmo pacote, desde que ela tenha sido criada dentro do mesmo pacote da classe A, certo? Se eu tiver uma classe C que herde de A, mas que esteja fora do pacote da classe A, eu não vou conseguir utilizar os atributos e métodos criados na classe A, certo? Vocês vão ver isso aí bem direitinho, vocês vão ver esse funcionamento aí quando a gente for para o código, tá? Se tiver complicado o conceito, volta o vídeo, escuta novamente o que eu falei, certo? Mas não se preocupem, a gente vai... Faça um esforço, pessoal, mas não se preocupe que a gente vai para o código ainda, vocês vão ver isso aí em funcionamento. Pessoal, pronto, vamos lá. Só fazendo aqui uma correção, certo? Quando você tem uma classe que tem os atributos e os métodos protected, certo? Mesmo que você tenha uma classe B que herda de A, mas ela está fora do pacote de A, você consegue acessar, tá certo? Você não vai conseguir acessar quando você estiver utilizando o modificador default. Quando você tem um modificador default, certo? O conceito ele muda um pouquinho. Vamos lá, você sabe que o default, você não deixa explícito lá a palavra-chave, certo? Default. Você cria lá e deixa sem a palavra-chave que representa o modificador. Automaticamente, o compilador do Java ele já identifica que você está dizendo que aquele atributo e método é padrão, certo? Só que qual a diferença dele, do default, para o protected? É que só quem vai conseguir utilizar os atributos e métodos de uma classe A, certo? E que eles estão definidos como default é a classe A, a própria classe, ou uma classe que herde de A e que esteja dentro do mesmo pacote. Então imagine que eu tenho uma classe A com atributos e métodos protegidos dentro de um determinado pacote. E eu tenho uma classe B que herda de A e que está dentro do mesmo pacote da classe A. Então essa classe B ela vai conseguir utilizar os atributos e métodos dessa minha classe A.
Se essa classe B ela estiver fora do pacote onde está a classe A, ela não vai conseguir utilizar os atributos e métodos da classe A. Diferente do modificador protected, que mesmo a classe estando fora do pacote da classe A, mas por ela herdar da classe A, ela vai conseguir acessar os atributos e métodos da classe A que estão protegidos, tá certo? Por último, nós temos o modificador private, certo? E o que é o private? O private é você restringir o acesso de vez. Ou seja, quando eu defino um atributo ou um método como private, eu estou dizendo que aquele atributo e que aquele método só vai poder ser usado dentro da própria classe aonde ele foi declarado, né? Ou seja, aonde ele foi criado. Então imagine que eu criei um método lá que ele vai fazer, eu criei um método que ele vai fazer, que ele vai sacar o valor de uma conta e eu defino ele como private. Aquele método ele só vai poder ser invocado, ou seja, ele só vai poder ser chamado para executar dentro da própria classe que ele foi criado. Então, mesmo que eu instancie o objeto da classe a qual esse método pertence, eu instancie essa classe fora dela mesma, certo? Eu não vou conseguir usar esse método privado, porque o acesso dele está totalmente restrito. Só o único local onde ele pode ser invocado é dentro da própria classe onde ele foi criado, né? Onde ele foi definido. Tá certo? Pessoal, a gente finaliza por aqui, certo? Essa parte conceitual. Se você tiver alguma dúvida, volta na parte, é um vídeo, galera, então está disponível aí para vocês assistirem quando vocês precisarem, né? Fica até bom para vocês revisarem na época de avaliações. Mas se você tiver com dificuldade de entender o conceito, volta um pouquinho, né, e escuta novamente aí, o que eu falei, certo? E aí quando for no próximo vídeo aí que eu vou estar colocando logo, vocês vão ver aí o comportamento, né, e como esses modificadores de acesso eles afetam o comportamento do nosso código, tá certo? Então um grande abraço aí para vocês, até mais.